Ramon era um artilheiro nato, ele era um terror na área. Um jogador versátil, móvel, que se adapta a qualquer posição na frente, no ataque, e que tem uma arrancada impressionante. Ramon jogava para fazer gol. Era a missão de Ramon. Um goleador que eternizou a história de Santa Cruz. Daquele tipo de jogador que o torcedor confia nele. Foi o maior atacante do Santa Cruz, da história recente de Santa Cruz. A velocidade, batia bem com as duas pernas. Nos treinamentos a gente já sentia que ele era um futuro e promissor jogador. Eu guardo bem na minha memória as lembranças da minha infância na usina Trapiche. Era no campo de futebol que eu passava boa parte do tempo brincando de bola com meus amigos, descalço mesmo. Ali ensaiava minhas primeiras jogadas, incentivado pelo meu pai, Amaro Ramos, que era o farmacêutico da usina. Cresci fazendo várias atividades. Trabalhei como auxiliar de torneiro mecânico e também fazia parte da banda de música, mas o futebol estava na minha alma. Tanto que, ainda adolescente, já era chamado para fazer parte do Rosário Esporte Clube, o principal time da região. Foi lá que eu conheci seu Dario Souza, o homem que me levou para o Santa Cruz. Aí chegou a notícia aqui na usina que seu Dario ia me contratar, mas só que foi demorando, foi passando o tempo e nada. Passou 15, 20 dias. Quando eu falei assim, sabe de uma coisa, eu vou encarar, eu vou embora. Quando cheguei lá dentro, aí encontrei o Dario falou, mas rapaz, eu ia lhe buscar para ele pegar hoje após o treino, né? Eu falei, já que o senhor não foi, estou aqui, né? E daí foi quando começou tudo, né? Ramon chegou ao Santa Cruz aos 17 anos. Ele vinha da usina Trapiche, por indicação. E Dario, que era o nosso treinador, tinha informações muito boas de Ramon. Ele foi testado e aprovado. Consta que logo no primeiro treino, Ramon pegou a bola, desconcertou o jogador de defesa e fez logo o gol. Lula Vasco era o goleiro que foi agraciado com o primeiro gol de Ramon em treino. E logo após o treino, nós nos preocupamos em segurar Ramon. Antes que os olheiros olhassem, nós nos antecipamos e começamos a negociar com Ramon já a assinatura do contrato. Para formar essa equipe de Santa Cruz, o presidente da época, Zé Albuquerque, foi ao Rio de Janeiro e trouxe Gradinho, um técnico já renomado, que havia sido campeão pelo Vasco. E Gradinho era um paizão, entendeu? Então, uma figura que reuniu essa turma jovem, que subiu tudo uma vez, preparada antes por um técnico chamado Alexandre Borges. E esse grupo acabou se saindo muito bem. Com a sequência, o Santa Cruz foi conquistando o título, foi trazendo novos jogadores, tanto é que na primeira formação não tinha Ramon. Aí chegou o Neguinho Ramon, aquele neguinho todo matutinho lá de Sirinhaém, e aí o seu Gladys disse, não, eu quero ele, vamos trazer esse menininho para cá, porque vai dar certo, juntamente com Divanildo também, que Divanildo estava para ser emprestado e o seu Gradinho acreditava muito em Divanildo. O Ramon tinha potencial, se não tivesse, não tinha tido a oportunidade que teve, e de se tornar um dos grandes jogadores e grande ídolo da torcida do Santa Cruz. E 69 foi o primeiro ano que o Santa Cruz tinha 10 anos que não era campeão. Aí o que acontece? O Santa Cruz estava com dificuldade financeira, aí formou a equipe aproveitando toda a base, que eu te falei aí, Luciano, Fernando Santana, Cuíca, Joel. As outras equipes tinham bons elencos, só que o Santa Cruz tinha o melhor deles. Então o Santa Cruz foi campeão por mérito próprio, porque estava jogando futebol de qualidade naquela época. E foi graças a isso que conquistou todos aqueles títulos. A geração do pentacampeonato,
dessa campanha que começou em 1969, tinha, sobretudo, amor ao clube. Uma amizade, era uma família, como se costuma dizer. Trabalho de base, né, velho? Aproveitou todos, a gente chama naquela época juvenil, aspirante, e formou essa base, né, É porque para ter uma safra, dentro de casa, né? Para ter uma safra igual aquela da gente é meio difícil. Não tem igual. Aquela época é incomum. Aquilo ali não tem outro igual de jeito nenhum. Aquilo ali fica, pelo menos na minha mente, vai ficar eternamente. Quando eu cheguei de manhã, aí Roque me deu a chuteira, eu falei, seu Roque, a chuteira aqui não está incomodando, tem um prego. Aí ele pegou uma faca, apagou a faca e falou, mas tudo, caba safado, essa daí. Se você não quiser, volta agora pro seu interior. Aí tudo bem, né? Ele deu um jeito ali, eu treinei, fiz 1-0 contra o juvenil, contra o profissional, e o treino terminou 1-0, né? Aí depois do treino, como eu vim para substituir Paulo, já foi assinado o contrato. Quando foi em 1973 que eu estava sendo artilheiro, aí um dia ele estava dentro do vestiário do profissional. Aí eu coloquei uma chuteira, aí tirei, falei, Roque, pega outra aí que essa aqui não tá legal não. Mas para tirar onda com ele, né? Ele foi, pegou a chuteira, aí trouxe aqui, eu calcei a segunda, aí deu uma volta dentro do vestiário, falei, não tá legal, viu? Agora não vai pegar não pra você ficar desempregado, não pegar outra não. Aí ele foi lá dentro, pegou a chuteira, me deu a chuteira e veio com a peixeira. Quando eu saí aquecendo dentro do vestiário, eu aquecendo ele lá atrás, vai Matuto, caba safado. Se você vir tirar onda comigo, eu vou lhe furar. Essa da seleção é isso aí. Pernambuco e a seleção de 70. A melhor até hoje do país. Foi triste. O seu Pelé, o seu Tostão, você sabe da história. Santa Cruz e Santos no Arruda. Eu marquei 1-0, o Luciano marcou, como sempre, de pênalti. Pênalti Fernando Santana, Luciano. 2-0, não, deixa eu terminar, eu tinha falado do jogo. 2-0 com o gol do Luciano de pênalti. E no segundo tempo eu marquei o terceiro gol, um belo gol também, né? Até você descreveu outro dia aí, que foi uma jogada individual entre Carlos Alberto Torres e o lateral Brecha. E eu ganhei a jogada dentro da grande área e marquei o terceiro gol. Só que o Santos, faltando uns 7 minutos para terminar o jogo, aí Brecha marcou um gol de falta, não é isso? E depois Pelé fez um gol já aos 43, 44 minutos. E o Santos esboçou uma reação, e você, para segurar aquele resultado, foi difícil, tá certo? Naquela reação do Santos, o Santos era o time do top, né? Era o melhor time do mundo na época, e a gente, aqueles 5 minutos ali, foi um sufoco danado para você manter o resultado. Tinha um quarto zagueiro do Santa Cruz chamado Paulo Ricardo, que era metido a jogador clássico. E ele realmente era clássico, gostava de sair jogando, de driblar quem viesse na marcação, na saída dele, da defesa. Mas uma vez ele foi muito afoito. Ele foi brincar em frente a Pelé. E Pelé fez 2 gols e quase fez o terceiro. Tentar dar um lençol, banho de cuia, que é um termo bem nosso, nordestino. E Pelé quase que empata o jogo, quase que tira a felicidade do Santa Cruz e de Ramon, que esse foi um dos principais responsáveis pela vitória sobre o Santos naquela ocasião. Também foi uma das maiores partidas de Ramon. Não foi só do Santa Cruz, não. Ramon fez 2 gols nesse jogo e tornou-se, em 73, o artilheiro do Brasil. Ele não perdia a chance, não. As oportunidades que apareciam, ele ia lá e sacramentava. Chegaram a falar que o Santos quis contratar Ramon logo após o jogo. Pelé disse que ele seria o substituto dele, pelas características que ele tinha de grande goleador, que Pelé era, e que ele via naquele momento em Ramon. O pedido do rei, exatamente, foi no mesmo momento. Eu me lembro bem que eu estava lá na banheira e já chegou os diretores do Santos conversando com a diretoria do Santa Cruz, né? Aí parece que não chegaram a um acordo financeiro e não tive essa grande oportunidade de jogar do lado de Pelé. Não houve realmente uma posição real, houve um interesse. E nós estávamos num momento que precisávamos de um ídolo. Eu acho que todo clube tem que ter na sua formação um ídolo. O ídolo que a torcida vá vê-lo.
o ídolo que a torcida confie. E Ramon era isso. Foi o melhor ano de Ramon, foi o ano de 73. Pelo fato de ter sido artilheiro e a função de Ramon, função principal era fazer gol. E no ano em que ele fez tantos gols, evidentemente esse ano tem que ser considerado, se não como o mais feliz da vida dele, pelo menos como um dos mais felizes da trajetória dele no futebol. 73 foi um grande ano para mim, porque no Campeonato Pernambucano eu marquei 23 gols, mesmo não sendo artilheiro do campeonato, porque Fernando Santana terminou com 25 gols, e em seguida no Campeonato Brasileiro eu consegui marcar 21 gols, sendo artilheiro brasileiro. Eu acho que houve uma injustiça da seleção brasileira não ter convocado o Ramon para participar de um período, porque é uma coisa absurda um jogador ser artilheiro de um campeonato nacional, um campeonato brasileiro, que na época era disputado com muito mais equipes que hoje, quer dizer, e não ter sido convocado. Um artilheiro nato, um jogador de grande talento como o Ramon. Em 1973, ainda quando estava sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Sport de Lisboa veio aqui e me contratou. Veio no meu apartamento, acertou o contrato, dinheiro para pagar o Santa Cruz. Santa Cruz com o dinheiro que ia receber, ia comprar a concentração Ninho das Cobras em Aldeia, e a outra metade ia usar no futebol, tá certo? E, no entanto, quando chegou no outro dia, eu desisti da ida para Portugal. Ver minha família lá de Trapiche, no interior. Aí minha mãe, meu filho, a gente foi sempre muito humilde, né? Nunca pensamos em estar sendo rico, essa coisa toda. Não vá não, você vai para o outro lado do mundo, você vai nos deixar aqui. Aí eu desisti de um contrato milionário. Realmente não aceitou a proposta, que era muito boa. Uma proposta que poderia ter dado a Ramon um futuro bem melhor. O 74 já não foi um ano muito bom para mim, porque eu sofri uma contusão logo no início do campeonato pernambucano e demorou a descobrir o que realmente eu tinha, né? Eu sofri muito nesse ano, porque fiquei parado do campeonato e, em seguida, meu nome constou na relação dos 40 convocados, né? A seleção brasileira escreve 40 na FIFA e machucando, leva 23, mas machucando um jogador entra um daqueles que está relacionado lá na FIFA, né? A oportunidade de você disputar uma Copa do Mundo é muito difícil, né? E principalmente naquela época você tinha jogadores que atuavam aqui no Brasil, não saía para jogar na Europa, como é agora, né? Então foi minha grande oportunidade. Infelizmente, não foi possível participar, né? Vestir a camisa da seleção. Foi feito os exames para saber o que eu tinha e eu estava com a taxa de ácido úrico muito elevada e com isso perdi o ano. Aí nós fizemos um tratamento com Ramon, com essa junta médica, e a dieta de Ramon ficou em exclusivamente carne de bode. Com essa dieta, Ramon se curou. Olha aí, Santa Cruz, primeiro gol no Maracanã. A cobrança de falta, a entrada de Ramon, tocando para abrir a contagem no Maracanã. Para o Santa Cruz do Recife contra o Flamengo. Agora Santa Cruz 1, Flamengo 0 no Maracanã. Ramon, boa chance do Santa Cruz. Santa Cruz, segundo gol no Maracanã. Ramon, confirmando a condição de artilheiro persistente na jogada diária. Terror do Nordeste. Era considerado um dos maiores times do Nordeste e do Brasil. Nós éramos temidos, não se intimidava, Santa Cruz não se intimidava diante de Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, jogava de igual para igual. Se o Santa Cruz voltasse no tempo e tivesse hoje o elenco que tinha jogando futebol, comparando proporcionalmente com os adversários, o Santa Cruz estaria entre os 10 melhores times do Brasil, sem nenhuma dúvida. Foi um ano muito bom para o Santa Cruz e para a gente também, né? Principalmente para mim. Porque o Santa Cruz, eu joguei em outra grande equipe, Santa Cruz. Levamos Santa Cruz a quarto colocado no Brasileiro. Só que quando eliminamos o Flamengo no Maracanã para disputar as quartas de finais, o que é que aconteceu? O jogo aqui contra o Cruzeiro, no Arruda, tem 2 lances polêmicos
do Cruzeiro, né? E nós marcamos 1-0 através de Fumanchu. Eles empataram com esse gol de maneira irregular, que ele estava adiantado, o Zé Carlos. Fumanchu marcou 2-1, aí Jairzinho empatou o jogo 2-2. Só que o Cruzeiro estava sentindo muito, porque foi uma tarde de domingo, muito calor, muito forte, sentindo cansaço e o jogo ia para a prorrogação. Acontece que eu já no acréscimo fizeram um lançamento para Palhinha, e Lula nessa corrida, nessa velocidade com Palhinha ganhou dele, que era o último ano, marcou o terceiro gol, fez 3-2, e só deu tempo só da gente dar saída do jogo e terminou, não teve mais tempo para reação. Santa Cruz só não chegou ao título, perdeu na decisão com o Internacional, por fatalidade. Já havia um namoro muito grande, um interesse muito grande do Internacional com o Ramon. E aí, havia também já o interesse do Santa Cruz na comercialização, né, na venda do passe, em função da valorização de Ramon. A gente já não segurava mais Ramon. Eu recebi essa proposta para ir para o Internacional, que foi convocado daqui de Recife, eu do Santa Cruz e Assis Paraíba, para disputar um jogo contra o campeão do Brasil, que foi o Internacional. Esse jogo foi no Maracanã. E no Rio ficamos no mesmo hotel que estava a delegação do Internacional. E o técnico, o Rubens Minelli, perguntou se eu gostaria de jogar no Internacional, que ele estava pedindo minha contratação. Eu falei, quem que não quer jogar numa equipe como Internacional? Eu aceito de imediato. E a equipe era Manga, Cláudio, Figueroa, Hermínio e Vacaria. Aí, Falcão, Escurinho e Paulo Serra Carpegiani. Na frente, Valdomiro, Flávio, eu fui para substituir Flávio e Lula. Quer dizer, era uma equipe a nível de seleção brasileira, com vários jogadores que atuavam na seleção brasileira. Então, eu fiz um trabalho muito bom, disputei a Libertadores da América, marquei gols também na Libertadores da América. Cruzamento é bom, buscando Escurinho, tocando, Escurinho marcando Ramon. Pela meia esquerda, Ramon completando. Escurinho tocando, 4 Internacional, 4 Cruzeiro no Mineirão. E o que aconteceu foi porque o meu físico, meu tipo, eles achavam que não era o tipo ideal para jogar no futebol do Rio Grande do Sul. Porque lá eles gostam de jogadores altos, jogadores fortes, tá certo? Achavam que minha estatura não era ideal para o futebol do Rio Grande do Sul. Então, fizeram uma permuta, eu vim para o Sport e Dario foi para o Internacional. Em 76, Ramon voltou para Recife, depois de uma passagem pelo Internacional. E no jogo contra o Santa Cruz, no dia 4 de julho de 76, o jogo na Ilha do Retiro, o Sport ganhou por 1-0, com gol de Ramon. Eu fiz o gol e terminou que vencemos o Santa Cruz, né? Aí depois, um tempo depois, eu passando no Santa Cruz, a senhora lá da lavadeira falou, mas meu filho, a gente jamais imaginava que um dia você ia vestir a camisa do Sport. Como é que você faz um negócio desse com a gente? Jogar pelo aquele time e marcar o gol exatamente contra o seu time que ele criou, que ele deu todo o apoio, que fez tudo por você. Só faltou me dar uma surra lá. Começou o jejum de Ramon. Ele passou o jejum de 15 jogos, que ele veio quebrar num jogo contra o Sampaio Corrêa, no estádio Nhozinho Santos, que o Sport venceu por 3-0. Eu só tive o trabalho de jogar a bola para dentro do gol, sabe? Porque se fosse de outro jeito, talvez até não marcasse. A perna tremia, se fosse um pouquinho assim distante. Aí iniciamos o campeonato, parece que era um campeonato do Nordeste. E quando nós estávamos em Aracaju, aí chegou aqui a notícia de que eu tinha sido contratado para o Vasco da Gama. A chegada do Ramon foi para fazer parte de uma das maiores equipes, uma das melhores equipes que eu joguei no Vasco em todos os tempos, né? Então o Ramon veio para se encaixar dentro de uma equipe, era uma peça importante e de uma engrenagem que deu muito certo. Para mim foi um privilégio muito grande jogar ao lado de Roberto Dinamite e de Seu. E Roberto Dinamite, um grande jogador, o melhor atacante do Vasco em todos os tempos. E eu tive esse privilégio de jogar ao seu lado, formar dupla diária com o Roberto.
No entanto, para poder jogar junto com o Roberto, eu passei a jogar pelo setor esquerdo, né, com a camisa 11. E quando a jogada estava se processando, eu vinha para perto de Roberto e marquei muitos gols, porque os adversários se preocupavam na marcação com o Roberto. Eu antecipava a jogada e conseguia fazer meus gols. Eu acredito que essa tenha sido a equipe do Vasco que mais gols fez em uma competição. O time era toque de música, né? Então, todo mundo já sabia o que o outro ia fazer, a movimentação. O Vasco foi bicampeão carioca da Taça Guanabara e no mesmo ano, no mesmo campeonato, campeão carioca, né? A gente chamava muito ele de cara chato, né? Que às vezes ele acordava e ele tinha aquele negocinho aqui, esse livro, né? Mas era uma forma carinhosa, né? Uma brincadeira sadia. E foi muito legal ter jogado com o Ramon, entendeu? Porque tem momentos dentro da carreira da gente, dentro do futebol, que às vezes você não precisa nem falar. Você olha, entendeu? E o outro já entende, né? E não é caso de amor, mas é caso de identificação, de ligação, que eu acho que também dentro do futebol é de suma importância. Eu fui para o Goiás em 1979 e lá também fui muito bem recebido, né? Joguei 2 anos no Goiás, gostei muito de ter atuado no Goiás, uma grande equipe, uma equipe muito organizada. E depois de 2 anos eu fui negociado para o Ceará. A minha chegada no Ceará foi em 1981, o Ceará já era campeão, eu participei do bicampeonato, fui bicampeão em 1981. Joguei num grande time, que essa formação também é muito boa. E já me aproximando de Recife, porque já estava próximo de parar de jogar futebol. Depois do bicampeonato cearense, eu voltei para o Santa Cruz. Fui trocado por 3 jogadores, Santa Cruz mandou 3 jogadores para o Ceará. Aí foi quando entrou Zé do Carmo, Ricardo Rocha, Marco Antônio, e o Santa Cruz foi campeão pernambucano desse ano. Do Santa Cruz fui para o Ferroviário de Fortaleza, do Ferroviário fui para Brasília, onde encerrei a carreira. Aos 35 anos já estava com a necessidade de parar, né? Porque senão você coloca tudo de água abaixo, tudo aquilo que você fez. Aí eu cheguei à conclusão que tinha que parar, mas já iniciei como auxiliar técnico de Caiçara no Ferroviário de Fortaleza e com pouco tempo já fui assumindo a equipe de juniores, categoria de base, até chegar às equipes profissionais. Quando eu assumi o Santa Cruz, isso aí foi em 1990, o Rivaldo estava numa lista de dispensa. E eu, quando assumi, o diretor falou, você tem que, de 50 jogadores, você só pode ficar com 25. Naturalmente que eu relacionei Rivaldo e vi a qualidade do Rivaldo, tá certo? Aí o que acontece? Era Rivaldo, Valber, Serginho, eu coloquei Serginho numa peneira que eu fiz no Santa Cruz, né? E Rivaldo, pelo seu comportamento, pela sua conduta, pela sua qualidade, eu sempre apontei ele como um grande jogador, que ele seria um jogador vencedor. Quando eu olho para trás, eu vejo que o ano de 73 foi o ano que marcou a minha carreira.